Olá, eu me chamo Margarete, tenho 32 anos e quero contar uma experiência que eu vivi junto com a minha família enquanto passávamos férias em um sítio no interior do Paraná. Era fim de ano. Eu tinha terminado o ano letivo em 1999. Meu pai conseguiu uma semana de recesso no seu trabalho e só voltaria a trabalhar na primeira semana de janeiro do ano seguinte. Eu, meus pais, minhas duas irmãs mais novas, estávamos empolgados em passar o Réveillon no campo. Meu pai alugou um sítio em que havia uma piscina e muitas outras coisas legais para fazer. Chegamos no dia 28 de dezembro. Os primeiros dias foram perfeitos em família. Porém, a partir do dia 1º de janeiro, coisas começaram a acontecer que me deixaram desconfortável naquele lugar. Na virada de ano, podemos ver os fogos artificiais, pois não estávamos muito longe da civilização. Eu me lembro que no dia 2 de janeiro, eu acordei de madrugada com vontade de ir ao banheiro. Eu dormia em um beliche junto com minhas duas outras irmãs. Foi quando, da janela, eu vi luzes. A princípio, eu pensei que fosse fogos, mas eu perguntei a mim mesmo, o Réveillon já tinha passado, por que as pessoas continuavam soltando fogos, se era 2 de janeiro praticamente? Eu me lembro que eram luzes coloridas. Bem, eu fui ao banheiro e quando eu voltei não havia mais nada. Eu comentei com os meus pais o que eu tinha visto, mas tanto eles quanto as minhas irmãs disseram que não viram nada. Quando faltava um dia para voltarmos para casa, foi quando eu tive a pior experiência da minha vida. Após o jantar, eu fiquei vendo TV. O meu pai, porém, disse para eu não dormir muito tarde, pois iríamos embora por volta das 11 horas da manhã do dia seguinte. Eu estava sozinha na sala, quando de novo, lá por volta das 10h30, creio eu vejo aquelas luzes coloridas iluminarem a janela da sala. Eu resolvi dar uma olhada para ver o que era, mas eu não conseguia ver a fonte daquelas luzes. O que quer que fosse parecia estar bem longe. Eu comecei a sentir bastante sono e resolvi ir para a cama. Todos já estavam adormecidos. Assim que eu deitei, não demorou muito, eu adormeci. Por alguma razão, eu comecei a ter muitos pesadelos, e em um desses pesadelos, eu via seres muito estranhos que invadiram a casa do sítio e levavam toda a minha família embora. Foi quando finalmente eu acordei e pela janela eu vi aquelas luzes ainda mais fortes. E quando os meus olhos se acostumaram com a escuridão do quarto, timidamente a luz da lua invadiu um pouco o cômodo em que eu estava. Eu olho para a cama da minha irmã que estava ao lado e eu tenho a pior visão da minha vida. Havia um homem parado, em pé, olhando para minha irmã. O mais estranho era que a minha irmã estava sentada na cama, olhando para ele também. Aquele homem era muito magro. Parecia usar uma roupa muito colada no corpo, como se fosse a roupa de um surfista. E tinha uma cabeça muito grande. Quando eu vi aquilo, eu tentei gritar, mas algo mais bizarro aconteceu. Aquele homem se virou rapidamente e olhou para mim dentro dos meus olhos. Com um pouco de luz que entrava pela janela, eu pude ver bem a sua face. Ele tinha olhos amendoados e um pouco grandes, e uma boca muito pequena. Quando aquele ser olhou para mim, eu paralisei. Eu não conseguia gritar e nem me mexer. Eu só ficava ali olhando para ele. Porém, ao mesmo tempo, não sei porquê, eu sentia uma sensação de paz. E por alguma razão eu comecei a sentir que aquele ser não iria nos machucar. Ele voltou a sua atenção para minha irmã e parecia examiná-la. Por alguma razão, ele demonstrou um extremo interesse nos cabelos dela. Eu fiquei vendo aquilo, pensando ser um sonho, mas era muito real para ser um sonho. Minha irmã tentava tocá-lo, mas aquele ser não deixava. Eu não sei quanto tempo durou aquilo, mas de repente
aquele humanoide se virou em direção à janela e começou a andar, e simplesmente atravessou a parede do quarto e desapareceu. Aquelas luzes também desapareceram. Eu pulei na cama da minha irmã e me cobri com ela debaixo do cobertor e comecei a chorar. O mais estranho é que minha irmã parecia estar tranquila com toda aquela situação e disse que eu deveria dormir, pois aquele homem era um amigo e só estava nos observando pois estava buscando algo nesse mundo. Eu não consegui dormir naquela noite. Eu contei para os meus pais o que eu tinha visto, mas eles não acreditaram em mim. Eu pedi então para minha irmã contar para eles, porém ela disse que não se lembra de nada, e a minha outra irmã estava dormindo em um sono pesado. Por um momento eu cheguei a pensar que eu estava ficando louca, mas foi real. Tenho certeza disso e até hoje eu tenho arrepios quando eu me lembro dessa experiência. A face daquele humanoide nunca mais sairá da minha mente. O mais estranho é que minha irmã até hoje não se lembra de nada. É como se ela tivesse sido hipnotizada ou aquela memória dela foi apagada para não deixá-la traumatizada por ser apenas uma criança. Eu estou certa que aquele ser com certeza não era desse mundo. Mas a pergunta que eu me faço até hoje é o que ele queria com a minha irmã. E às vezes eu me pergunto se um dia aquele humanoide ainda a visita, mas ela não consegue se lembrar. Olá Bruno e a todos do canal. Eu me chamo Jocelino, moro em Goiânia e quero relatar uma experiência que aconteceu comigo no ano de 1991, na cidade de Santa Helena de Goiás, quando eu estava na presença de dois amigos. Eu trabalhava em uma oficina em que fazíamos manutenção de caminhão e alguns tratores. E lá no meu trabalho eu conheci esses dois amigos, que eram o Sérgio e o Assis. Sempre que eu podia, eu tomava um chopp para descontrair. Eu me lembro que certa vez o Sérgio e o Assis haviam combinado no sábado de tomar um chopp e dar um rolê pela cidade. Éramos jovens, solteiros e sem nenhuma responsabilidade. Eu me lembro que eu e o Assis fomos na casa do Sérgio chamá-lo. Quando chegamos lá, a mãe dele, meio preocupada, nos disse: "Vocês sabiam que estamos em época de quaresma? Vocês deveriam ter respeito por essa época, pois o mal anda solto por aí." "Deixa de besteira, mãe", gritou o Sérgio, que vinha em direção ao terraço para nos encontrar. Antes que saíssemos da casa, a mãe dele nos disse novamente: "Eu acho uma besteira vocês saírem nessa época. Depois não digam que eu não avisei." A mãe do Sérgio era uma mulher muito católica e supersticiosa. Eu tinha muito medo de histórias de assombração, caipora e outras do tipo, mas eu achava que nunca iria ver algo sobrenatural em minha vida. Que engano meu. Bem, fomos para o bar. Começamos a beber ao som de um bom sertanejo raiz e a roda de viola. As horas foram passando até que nos demos conta que já era quase 2 horas da manhã. Nós achamos melhor voltarmos para casa, então começamos a caminhar. No caso, a primeira pessoa que chegaria em casa seria o Sérgio. Me lembro que entramos em uma rua que era de terra naquela época e havia poucas casas. As poucas residências que haviam lá não tinham muros, no máximo uma cerquinha com uma tramela. Me lembro que, enquanto caminhávamos, quase na esquina daquela rua, havia uma casa que tinha uma luz acesa do lado de fora. De repente, o Assis bem sério nos disse: "Ei, peraí, vocês estão vendo aquilo?" "Eu não tô vendo nada", disse o Sérgio. "Tem alguma coisa ali, cara", disse o Assis. "Olha bem naquela casa." Eu comecei a prestar atenção e realmente vi que havia um vulto negro de algum tipo de animal que parecia estar de quatro. A distância entre nós e aquela casa deveria ser quase uns 100 metros. Aquele animal era muito estranho, mas fomos caminhando pela rua. À medida que nos aproximamos, começamos a ver que aquele vulto andava de um lado para o outro,
parecendo buscar uma maneira de entrar na casa. Foi quando eu pude ver um pouco melhor que aquilo era um tipo de cachorro muito grande, mas muito feio, com patas deformadas. Na hora paramos de caminhar e ficamos pensando se continuávamos ali ou saíamos correndo pelo caminho contrário. Aquela coisa era muito sinistra. O Assis disse que era melhor a gente voltar. Aproveitando que aquilo não nos tinha visto ainda, a gente ficou ali um tempo parado vendo aquele bicho e tínhamos certeza já que não era algo bom. Aquilo emanava uma energia muito ruim. Não era algo desse mundo. Começamos a correr e tomamos um caminho diferente. Fomos por uma rua que fica paralela à BR para chegarmos no nosso bairro. No dia seguinte eu fiquei meditando sobre aquilo, mas achei melhor não dizer nada a ninguém o que eu vi, pois eu não tinha certeza do que era, mas era extremamente grande para ser um cachorro. Seu corpo parecia ter ossos grandes e deformados que mal cabiam por debaixo da pele. Bem, esse é o meu breve relato. Desejo uma boa noite a todos.